aqui é o meu canal. Como estão vocês? Hoje eu vou falar sobre transtorno alimentar, que envolve comportamento alimentar, bulimia, anorexia e várias outras coisas. Quer saber um pouco mais sobre isso? Assista esse vídeo até o final, mas antes eu vou logo te pedindo para clicar no joinha e se inscrever aqui no meu canal. Vamos lá? O transtorno alimentar causa uma série de consequências. É o cabelo que cai, a unha que fica roxa, a pele que fica ressecada, constipação, que é problema no estômago, garganta. Ou seja, é um problema atrás do outro. Só que a pessoa, ela fica tão debilitada, ela fica tão adoecida que ela não tem força para se restabelecer sozinha. O pensamento de uma pessoa com transtorno alimentar é tão focado no seu desejo que não tem força, não tem energia e nem capacidade para reagir. E isso acontece porque a pessoa lá no passado ouviu alguém dizer para ela que ela estava magra demais ou que ela estava gorda demais. A partir disso, então, a pessoa começa a mudar seu comportamento em relação à comida. Então, ela passa a ter uma única preocupação, que é a sua imagem corporal, mudando a partir disso a sua prática alimentar, que passa a ser totalmente inadequada. Geralmente a causa é multifatorial, pode ser hereditária, pode ser psicológica de forma desenvolvida, pode ser ambiental e também pode ser familiar, que é quando a família toda é gordinha e aí a pessoa passa a ter um medo de ser gordinha também. Outra daga é quando a pessoa escuta a famosa frase "você está gordinha" ou "você está engordando". Normalmente é alguém da família que vai dizer isso, algum colega da escola que também fala. E geralmente acontece ali na adolescência, que é quando a pessoa percebe que está sendo excluída da turma porque não tem o corpo perfeito. O transtorno alimentar pode ser a bulimia, pode ser a anorexia e geralmente são transtornos femininos e tem início ali entre 12 a 18 anos. E surge então a bulimia nervosa, a anorexia nervosa, mas existe também casos em crianças, assim na faixa de 9 anos por aí. Então a pessoa começa a não se sentir bem mais com o corpo dela e passa a ter uma distorção da imagem corporal. É importante lembrar que quanto mais tarde se descobre o transtorno, o prognóstico é pior. Por quê? Porque o transtorno já se tornou para ela um vício e aí ela não aceita muito bem o tratamento. Tanto a bulimia nervosa como a anorexia nervosa são muito perigosas para uma pessoa. E as duas estão ligadas ao medo de engordar. A diferença de uma para outra é que a anorexia nervosa é nítido que a pessoa perdeu muito peso. A pessoa fica desnutrida e corre risco de morte. Corre risco de morte por quê? Porque ela para de comer. E quando come, ela come muito pouco. Quem não sabe, vida é energia. E o que produz energia? O que produz energia é a alimentação, é a comida. Se você não se alimenta, então você não vai produzir energia. Se você não tem energia, então você também não vai ter vida. Enquanto na anorexia a pessoa não come ou come muito pouco, a bulimia é diferente. A pessoa come exageradamente, só que depois ela se arrepende. E normalmente o corpo da pessoa que tem bulimia é um corpo normal ou às vezes até sobrepeso. Mas a anorexia é muito perigosa. Ela pode matar a pessoa. A pessoa pode ter uma insuficiência renal, uma parada cardíaca, pode ter falência dos órgãos, entre outras coisas. E sabe o que acontece? Que a mesma pessoa pode desenvolver anorexia, pode desenvolver bulimia e compulsão alimentar. Aí a confusão está armada. E a confusão está armada por quê? Porque ela tem compulsão alimentar, então ela come tudo que ela vê pela frente. Só que depois ela se arrepende. Aí ela vai lá e vomita tudo que comeu. Por quê? Tudo isso ela faz por quê? Porque ela busca o corpo perfeito. E é por isso que ela adota essa prática. A primeira prática é a restrição alimentar. Então ela corta da alimentação dela todos os alimentos que ela considera calórico. Só que para ela, todos os alimentos contêm caloria. E chega uma hora que a mente dela está tão comprometida que ela passa a acreditar que até a água tem calorias. Outra prática adotada é o excesso de atividade física. E no caso de bulimia, a pessoa adota os laxantes e também o vômito induzido. Geralmente essas pessoas fazem parte de um grupo. Pode ser o quê? Modelos, atrizes, bailarinas, personal trainer, nutricionista.
todas essas pessoas são muito preocupadas com a imagem corporal. Isso também pode estar relacionado com a autoestima. Por quê? Porque a pessoa que não tem autoestima, ela pode se sentir inferior em relação a outras pessoas e aí por isso busca o corpo perfeito. Acontece também quando a menina tem a intenção de ser modelo, então ela é capturada pelos sintomas da magreza e aí ela perde o controle da situação. É muito comum uma pessoa com transtorno alimentar não acreditar que está com a patologia. E geralmente quando alguém diz para ela que ela está muito magra, ela não acredita. Ela na verdade se olha no espelho e se vê muito gorda. E é por isso que ela continua evitando a comida. Então ela não vê a falta de comida como um problema, mas sim como um estilo de vida. Ou seja, ela quer ser magra baseada no padrão de beleza imposto na sociedade. Ela não consegue perceber que ela está doente porque, para ela, doença está relacionada com sofrimento. Então, a partir do momento que alguém diz para ela que ela está magra ou ela se olha no espelho e se vê magra, então ela se sente muito bem. Ouvir alguém dizer que ela está magra faz muito bem para ela. Não comer também faz ela se sentir bem. Mas quando ela come, ela se sente culpada e se sente mal. E quando ela força um vômito e põe tudo para fora, ela também se sente bem. Então, como que ela vai acreditar que está doente? Então, quando alguém diz que ela está doente, ela não vai acreditar. Ela não vai acreditar porque ela está presa e dominada pela situação. Por isso que quando ela chega nessa situação, ela não tem mais o controle. Ela perde totalmente o controle e passa a ser controlada pela doença. Ela perde o controle de tudo na sua vida. E quando é para ela tomar decisões, ela não consegue mais. Por quê? Porque tudo para ela se torna muito doloroso. Inclusive o crescimento e o desenvolvimento profissional, a busca de uma identidade pessoal e sexual também fica comprometida. Então o transtorno passa a ser um pedido de ajuda para quê? Para resolver essas questões que estão paradas na sua vida. A parte pior é que ela não consegue perceber que tem um problema. Por quê? Porque esse problema faz parte da sua janela fechada. E ela se sente culpada por quê? Porque ela acredita que tem o controle, só que ela não tem o controle por quê? Porque ela não consegue observar. Ela não consegue observar porque a janela dela está fechada. Mas todas as outras pessoas estão observando e estão ali comunicando para ela a situação. Mas só que ela não acredita por quê? Porque ela não consegue observar, ela não consegue ver. É uma situação muito difícil, porque quando ela fica 2, 3 dias sem comer nada, então ela fica fraca, desmaia, e é aí que ela percebe que perdeu o controle, mas mesmo assim ela não consegue perceber o que está acontecendo. E por ela não conseguir perceber o que está acontecendo, ela também não consegue decidir fazer o que tem que ser feito. Porque enquanto todas as outras pessoas estão dizendo para ela que ela precisa se alimentar direito, ela se olha no espelho e vê uma imagem que é uma imagem que não condiz com a sua realidade. O transtorno alimentar está relacionado com perdas emocionais e o tratamento envolve toda a família e é multidisciplinar, com psicólogos, nutricionistas, psiquiatras. E já vou logo dizendo que o tratamento não é nada fácil. Por quê? Porque o primeiro passo é o paciente acreditar que precisa e deseja ficar bem. E como desejar ficar bem de uma doença que você nem acredita que tem? Como mudar o comportamento se você acredita que está no caminho certo? E como desejar aumentar o seu peso se você acredita que está acima do peso? Complica, não complica? E é exatamente por isso que o tratamento é lento, o paciente tem recaída e o tratamento só começa mesmo quando o paciente resolve e decide reagir. E tudo depende dele e somente dele. As outras pessoas vão ficar ali ajudando, apoiando, mas só vai acontecer quando ele decidir. E para você que ficou comigo aqui até o final, gostou do vídeo? Esse vídeo foi útil para você? Então, dá o joinha, se inscreve também aqui no meu canal, porque assim, eu estou aqui te passando informação e o mínimo que você pode fazer é o quê? Curtir o vídeo e se inscrever no meu canal, porque isso pode me ajudar. Vamos lá?